Oi, gente, tudo bom? Hoje vamos dar continuidade, né? a Apocalipse. Já estamos chegando perto do final, mas que depois você possa sempre estar meditando, né? Sempre relendo, revendo, né? E que não é tão difícil assim. Vocês viram que acompanhar Apocalipse não é tão difícil assim. Algumas partes, como foi esses últimos capítulos, é meio difícil de entender. Mas, enfim, não precisa a gente saber entender tudo agora, mas precisamos apenas aceitar que um dia tudo isso vai acontecer, mas que precisamos estar aos pés do Senhor e que precisamos estar preparados para não cair confusos, como está surgindo vários profetas e pessoas falando no nome de Deus, no nome do Espírito Santo, no nome de Jesus, pregando errado, falando errado, usando até criações de línguas erradas. A gente sabe, a gente sente quando é de Deus, quando não é, a gente sente também quando é humano, quando o humano só quer isso aqui, certo? Então, assim, tenha muito cuidado, tenha muito discernimento. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não pensava que eu ia chegar nesse tempo. Eu sabia que existia de Gênesis a Apocalipse que tudo ia acontecer, mas eu nunca cheguei a imaginar que eu fosse pegar uma época de tanta tecnologia avançada, tanta ciência avançada, tanta gente falsa dizendo que é Jesus, profetas, pessoas levantam, cai. E outra, aquelas que são jovens, idosos, não importa, falou errado, Jesus cobra, viu? Deus vai cobrar. E nós temos que estar atentos, né? Não é errado quando a gente dá o dízimo, quando a gente ajuda nas missões, na casa do Senhor, como diz Malaquias, como diz outras partes da Bíblia. Não é errado praticar isso, certo? É errado é você usar a palavra de Deus, é você usar o Evangelho, é usar Cristo para querer só ganhar dinheiro de forma errada, viu? Se apegar aos, aos materiais. Aqui no canal, né? Vamos estudar a palavra de Deus, convida mais pessoas para entrar. Aquelas que saíram, volte. Principalmente, independente do canal, volte para Jesus, abre o coração para Jesus, aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Leia a Bíblia como regra, a única regra de fé e prática, porque nela contém tudo, todas as orientações verdadeiras, porque aqui é fatos e palavras reais, certo? Vamos lá, vamos ver Apocalipse capítulo 17, ela fala sobre a queda de Babilônia, a visão da grande prostituta montada na besta. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata. Escarlata, geralmente o pessoal diz que é muito vermelho, bem forte, né? Mas confere aí. Que estava cheia de nomes de blasfêmia e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua fronte estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Ao que o anjo me disse: Por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Gente, eu só vou continuar lendo, não vou explicar nada nesse capítulo, porque tá bem claro, né? A forma com que ele está transmitindo, e a gente já sabe que é tudo relacionado ao anticristo, ao final do tempo, né? A salvação. Então, vamos continuar aqui. Versículo 8. A besta que viste era e já não é, todavia está para subir do abismo e vai-se para a perdição. E os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão quando virem a besta que era e já não é e que tornará a vir.
Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. A besta, que era e já não é também o 8º rei e é dos 7, e vai-se para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. Disse-me ainda: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste, e a besta, estes odiarão a prostituta, e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Porque Deus lhe pôs nos corações o executar o intento dele, chegarem a um acordo e entregarem a besta ao seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Sobre esse versículo aqui, versículo 15, que diz assim: disse-me ainda, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Vamos ver a referência que tem aqui cruzando, né? Nos dando a referência. Vamos ver a referência que tem aqui em Isaías. Deixa eu colocar a caneta aqui para não perder essa parte. E vamos ler aqui o que diz. Isaías capítulo 8, versículo 7, que dá a referência naquele versículo, é assim: eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras. E aí fala mais, né? Porque o subtítulo desse é a ruína dos reinos da Síria, de Israel e de Judá. Então, voltando para lá, aqui eu acredito que fala sobre os reinos que se juntarão, né, a adorar a besta, que é o anticristo, e que cada reino, depois que se juntar, vai pensar que vai também reinar e vai acabar sendo reinado. Vão cair, né? E eu acredito que, trazendo para o tempo de hoje, serão nações, né? Os reinos daí das nações, os comandantes, as pessoas que governam e reinam, né? As nações que se prostrarão, começarão a se juntar para aquele que abrirá o caminho para o anticristo e o anticristo. Não sei como, ainda refriso, mais uma vez afirmo, devemos nos preparar para a volta de Cristo, para Deus nos buscar e estar alerta a não cair nas coisas do anticristo, porque a própria palavra do Senhor, bem antes do Apocalipse, já disse o quê? O mundo jaz no maligno. Aquele que não confessa que Jesus Cristo é o Senhor, que veio em carne, morreu e ressuscitou, esse já pactua com o anticristo, porque aquele que não confessa que Jesus é o Messias, é o Cristo que morreu e ressuscitou, ele já faz parte do anticristo, né? Porque o anticristo não reconhece Jesus. Aquele que está no anticristo não vai estar no anticristo. O espírito do anticristo já está por aí, né? Pelo mundo. Por isso que o mundo jaz no maligno, né? E então nós devemos estar firmes, né? E prestar atenção até tanto em palestras, como o Senhor usa muitas pregações chamadas de palestra, né? Mas eu continuo dizendo, são pregações, as mensagens, cuidado com as profetadas, que Deus usa ainda as pessoas para dar profecia para alguém, uma palavra profética, né? Uma bênção, mas Deus tem um jeito dele falar com as pessoas. Entenda a forma, né,
que Deus fala com as pessoas, né? Escute, veja, ouça, como diz a Bíblia, como ele se referia. Aí você diz, mas o tempo hoje é diferente, Deus pode falar diferente. Olha, Deus é imutável. Ele fala de uma forma, ele usa uma forma as pessoas para que você entenda. Que o Espírito de Deus, quando se conecta ao nosso Espírito, ele faz com que o nosso Espírito entenda o que ele quer. Mas Deus não muda. Deus não é mudável, não. Deus é imutável. Imutável quer dizer que ele não muda, permanece. E não tosqueneja, porque se ele piscasse, ai de nós, estaríamos fritos, como diz assim o ditado popular. Mas então, devemos permanecer nele para que ele permaneça em nós. Os tempos estão difíceis. Se hoje você vê muita gente ficando desempregada, cada governo de um país querendo governar de uma forma estranha, cada vez pior, né? Aquelas que acreditam nisso, aquelas outras que acreditam naquilo. A falta de amor está crescendo, a falta de respeito, a ciência multiplicando. Então, cada coisa dessa que Apocalipse diz, que a palavra do Senhor diz, que Isaías falou, que Daniel viu, e muitas outras profetas falaram, pregações de Jesus também falaram. Mas lembre-se de uma das pregações de Jesus no monte foi que não andeis ansiosos, né? Como Pedro também falou, refrisou, não andeis ansiosos. E a palavra de Jesus diz o quê? Olha para o lírio dos campos, que nem Salomão se vestiu como um deles, né? Baixa cada dia o seu mal, porque ele dá aos passarinhos, quanto mais a nós que somos filhos dele, né? No Monte do Sermão, ele explica bem melhor. Eu que expliquei nas minhas palavras, da minha forma, para você entender, mas nós já lemos isso daqui e você pode acompanhar também aí, certo? Em Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós temos até uma playlist toda estamos terminando Apocalipse, temos de Atos dos Apóstolos e também temos de Mateus, né? Bom, gente, eu espero que você tenha gostado, tenha entendido, mas que você possa estar firme no Senhor, tá bom? Eu desejo isso para vocês, salvação. Tá difícil para mim, tá difícil para vocês, sempre vai estar difícil, mas vamos saber passar por isso, tá certo? Então, para aqueles que me ouvem, Deus os abençoe, continua firme, beijinho, até o próximo vídeo daqui da playlist de Apocalipse.